Meu nome é Eduardo Frambá, sou fiscal do ISS do Rio de Janeiro e consultor aqui na IS Concurso. Hoje eu estou trazendo mais uma entrevista para vocês, uma grata entrevista aqui que eu estava muito ansioso por fazer. Estou aqui com o meu ex-aluno Gabriel Bonfim. Beleza, Gabriel? Beleza. Então, Gabriel, para quem não sabe, ele foi aprovado em diversos concursos, um período muito ruim da área fiscal. Para citar os principais, ele foi aprovado no ISS Teresina em 4º colocado, foi no ISS São Luís em 3º colocado, mas para agora no ICMS Goiás em 4º colocado também. Entre outros, ISS Sobral, ICMS Santa Catarina, que ele ficou em 80, aí no Carajé Deserto, tem TCE Paraíba também. Tá? Então, assim, a gente vai bater um papo aqui, espero que vocês gostem. Bom, Gabriel, primeiro eu queria que você se apresentasse para o pessoal aí, o pessoal te conheceu. Beleza, meu nome é Gabriel, apesar de não parecer, tenho 26 anos e sou formado em engenharia civil. Bom, e como é que você conheceu a LS aqui e como é que você decidiu entrar na LS? Conheci a LS justamente no dia da prova do ISS Niterói, no final de 2015. Era a primeira prova para auditor fiscal que eu ia fazer. Eu cheguei muito cedo na prova, a prova era de tarde, eu cheguei 10 horas da manhã, até um pouco antes. E estava vindo com um colega de Fortaleza. E ele, enquanto eu esperava os portões abrirem, ele me mostrou o celular dele, falando da LS, me explicando como funcionava, que era um planejamento personalizado de estudo. E me falou do ISS Cuiabá, que tinha acontecido recentemente, que eram 40 vagas, tiveram apenas 3 aprovados e os 3 eram alunos da LS. Então, naquele momento eu me interessei pela LS e em janeiro marquei a entrevista, depois de um mês e já comecei desde então. E como é que foi esse início aí? Você precisou de algum tipo de personalização, algo que foi necessário para você nesse início? Bom, precisei sim. Eu estudei, antes de me formar, eu estudei um pouco mais de um ano, eu estudava entre 3 e 4 horas por dia. Então, muitas matérias eu já tinha uma base feita, né? Com as matérias principais, que é direito tributário, a parte de exatas, português. E quando eu comecei a LS, na entrevista com o Eduardo, eu fui explicando que tinham matérias que eu, apesar de já ter estudado como direito civil e empresarial, ainda não tinha segurança, e tinha outras matérias que eu já tinha me sentido seguro para encarar uma prova. Então, algumas matérias eu segui um planejamento iniciante, como foi o caso de direito civil, empresarial, direito penal, e outras matérias eu peguei o planejamento experiente, que é o planejamento da LS para quem já tem conhecimento na disciplina, que é mais revisão, resolução de exercício. Eu peguei para a área de exatas, raciocínio lógico, matemática, direito tributário, constitucional, administrativo. Tudo isso era no planejamento experiente. E essa foi uma adaptação que foi muito útil para mim, porque não faria sentido nem eu começar do iniciante das matérias que eu já sabia, eu ia perder tempo, e nem fazia sentido eu pegar o experiente de matérias que eu não tinha segurança ainda, como direito civil, empresarial e penal. Eu ia acabar tropeçando e me dando mal depois. E essa adaptação inicial, a Meta 1, Meta 2, como é que foi para você? Você se deu bem, demorou um tempinho para engrenar? Como é que foi esse iníciozinho? Então, todo início, toda mudança dá um pouco de medo, né? Então, nas primeiras semanas, as primeiras metas que eu recebi, aí pensei, meu Deus, vou ter que comprar vários materiais, aí ficava pensando, com pena do dinheiro dos meus pais. Mas aí, com o tempo, eu vi que era aquilo mesmo e resolvi acreditar no sistema LS, né? Eu acreditei e quis fazer exatamente o que eles me mandavam fazer. Aí eu comecei a engrenar, comecei a conseguir fazer muitas metas por dia e eu sentia meu crescimento. Então, só no início tive um pouco de receio, mas logo depois eu senti que eu estava crescendo, senti que eu estava aprendendo e foi só daí pra frente, meu desempenho só aumentou. Você trabalhava, estudava em casa? Eu não trabalhava, isso é até algo que me beneficiou muito. Uma coisa que eu usei a meu favor foi o meu tempo livre, né? Nem todo mundo tem esse privilégio de ter os 3 turnos, manhã, tarde e noite para estudar. E eu tinha esse privilégio. Então eu não trabalhava. Estudava em casa? Estudava em casa mesmo, eu acordava, começava a estudar às 7h30 da manhã, mais ou menos. Aí fazia uma pausa na manhã para lanchar, uma pausa de 10 a 15 minutos. Fazia uma pausa para almoçar, depois do almoço dormia entre 20 e 25 minutos, mais ou menos. Aí estudava de tarde até 3h30, 4 horas, ia para academia,
chegava em casa da academia umas 6 horas da noite e estudava até 9, 10 da noite. Tá. E assim, como é que era a tua rotina no pré-edital? Você trabalhava, você tinha um tempo de lazer, fazia educação física, malhava, como é que foi? Conta um pouquinho sobre isso. Certo. No pré-edital, quando eu me formei, eu entrei na LS assim que eu me formei, sendo que eu já estudava há 1 ano e meio período, né, entre 3 e 4 horas por dia. Assim que eu me formei, eu entrei na LS, eu ainda fazia academia, ia 4 ou 5 vezes por semana, eu fazia academia. E porque é uma coisa que me relaxava, às vezes me ajudava a arejar mesmo. E como eu não tinha nenhuma prova em vista, pelo menos não faltava pouco tempo para fazer uma prova, eu sentia que eu deveria ir para academia. Eu gostava muito, sempre fui até um pouco viciado demais. Então eu ia para academia e final de semana saía com os... Não saía tanto, porque eu estudava sábado. Estudava de segunda a sábado. Eu saía de sexta à noite, mais uma coisa mais tranquila. Voltava cedo para casa e sábado à noite eu saía, se tivesse alguma festa eu podia ir também. E domingo, geralmente eu não estudava. Isso no estudo pré-edital. E no pós-edital? Como é que foi o primeiro pós-edital que você fez lá? Foi o ISS Teresina, né? Como é que você se sentiu? O que você achou? O pós-edital mais pesado? Você mudou a tua rotina? Como é que foi mais ou menos isso? Bom, pós-edital realmente quando eu falo que é o momento de você abdicar de tudo aquilo que dá para abdicar. Eu comecei a LS em janeiro, o edital de Teresina saiu em junho. Então, quando eu vi o ISS Teresina, eu não sabia, mas quando saiu o edital eram só 6 vagas, tinha prova discursiva e prova de títulos. E eu tinha medo porque eu nunca tinha feito a prova discursiva e medo da prova de títulos porque eu não tinha nem pós-graduação, nem mestrado, nem doutorado. Então, quando saiu, eu fiquei com muito medo. E comecei a abrir mão, por exemplo, da academia. Eu ia 5 ou 4 vezes por semana. Comecei a ir 3 vezes por semana, algumas semanas 2. E lazer diminuiu um pouco também. No domingo, às vezes eu comecei a tirar alguns domingos para revisão, ou fazer simulado. Domingo de manhã, às vezes eu fazia o simulado a manhã toda para ir me testando, sabendo se o meu conhecimento estava melhorando mesmo. E foi meio que isso que mudou, diminuir a academia e diminuir um pouco o lazer. Ainda tinha um pouco de lazer, ainda saía para comer, jantar, mas festa que quando eu ia era sábado à noite, passei a ser bem mais restrito e foi isso. Em termos de meta, o que você achou? Mudou muita coisa, é mais pesado, pós-edital, pré-edital leva mais de boa, precisa de menos horas, como é que você viu essa situação? As metas da LS também ficam um pouco mais pesadas no pós-edital, porque a LS faz você passar por todo o conteúdo, ou no mínimo 90, 95% do conteúdo que cai na prova no pós-edital, e muitas vezes o intervalo de tempo é muito pequeno para você conseguir ver tudo aquilo. Então acaba ficando um pouco mais pesado. E além das metas da LS, quando eu conseguia terminar mais cedo, por exemplo, eu estava até 10 horas da noite. Se eu conseguir terminar as metas da LS 6, 7 horas da noite, eu tirava para fazer umas revisões por fora, ler algum resumo, alguma matéria que eu tinha mais dificuldade, ler a letra da lei, que quando a gente sai um edital da área fiscal, a matéria mais importante geralmente é a legislação tributária local. Então eu tirava às vezes, uma coisa que eu fazia praticamente todos os dias era 30 minutos, eu terminava de estudar 10 horas da noite. 30 minutos antes da minha hora de parar de estudar, 9h30 eu pegava a lei de Teresina e ia lendo os artigos e marcando os que eu achava principal. E sempre relendo os mesmos artigos. Sim. E assim, nessa caminhada, ao longo da caminhada, você teve o apoio da sua família? Porque tem essa questão de, quem trabalha, quem não trabalha, sempre tem uma pressão tanto externa da família quanto interna, externa também dos amigos principais ali. Como é que ocorreu isso? Você soube lidar com isso? Como é que foi? Em relação à família, eu acho que eu tive muita sorte, porque meus pais nunca me cobraram que eu trabalhasse, tudo para estudo, eles sempre foram muito solícitos. Eu que decidia, eu quero fazer a prova X, a prova Y, eles nunca nem mediram dinheiro para isso, então foi muito tranquilo para mim. E não tinha cobrança, eu não trabalhava, mas não tinha cobrança de ganhar dinheiro, nada disso. Então, para mim foi muito tranquilo, acho que é uma situação até mais privilegiada que a maioria das pessoas.
E assim, no primeiro concurso que você fez, que foi o ISS Teresina, que é um concurso que você queria muito, né? Você em Fortaleza, nossa família é de Teresina, certo? Então, como é que você se sentiu vendo o teu nome lá aprovado? Teve a prova objetiva, depois a discursiva? Como é que se deu esse processo? O Teresina foi o primeiro concurso que eu fiz depois de formado, então era o primeiro momento que eu estava ansioso por esse momento, que eu podia estudar manhã, tarde e noite, me dedicar ao máximo para o concurso, né? E apesar de todo o meu pessimismo, meu medo com Teresina, porque eram só 6 vagas, tinha discursiva, em junho de 2016 saiu o edital. Quando saiu, eu conseguia dar meu máximo, abstraindo mesmo, que eu mesmo tinha dificuldade de acreditar que eu podia ser um daqueles 6. Mas consegui dar meu máximo, sendo que no decorrer do pós-edital, cumprindo as metas da LS, e estudando, me dedicando, eu sentia o meu crescimento. A LS tem nas metas pós-edital, tem muita bateria de questão do TEC. E eu via o meu percentual de acerto subindo. E eu comecei a ficar muito confiante. Não que eu esperava ser um dos 6, porque assim, na primeira fase do Teresina objetivo eu fiquei em 7º, eram 6 vagas, e a segunda fase, a discursiva, que é o que eu tinha mais medo, foi que me colocou para dentro das vagas, que eu fiquei em 4º. Então, foi muito difícil, mas ao mesmo tempo eu sentia minha evolução, eu pude sentir. Se você me perguntasse em junho, e se eu acreditava que ia passar, eu ia dizer que a minha chance era, sei lá, 5%, 10%. Sendo que até antes de fazer a prova, como eu estava me sentindo que eu estava melhorando a cada dia, eu já estava mais confiante, acreditava que eu realmente tinha chance de ser um daqueles 6. O pós-edital te deu essa condição? Isso, o pós-edital me ajudou muito a ter confiança. E no dia da prova, ter confiança é muito importante. Beleza, aí tu foi aprovado e logo depois teve uma ação judicial, suspendeu o concurso. E como foi esse balde de água fria? Eu falo para todo mundo que em 2017, fevereiro, foi o auge da minha vida e depois não sei nem qual é o contrário de auge, mas que fundo saiu do poço. Isso, fundo do poço. Eu fui aprovado em 4º lugar, quase a maior vitória que eu acho que eu tive em um dos concursos foi esse. Foi o primeiro concurso que eu fiz com 23 anos, ficar em 4º lugar. E quando eu vi a decisão da justiça suspender o concurso, eu fiquei revoltado. Continuei na LS. Eu lembro que assim que saiu o resultado, o Eduardo veio perguntar para mim: Gabriel, você vai continuar estudando? Aí eu vou. E principalmente vendo a suspensão da justiça, né? A ação judicial, eu continuei estudando, cumprindo as metas da LS. Mas minha mente estava mais focada na ação judicial lá em Teresina, né? Porque a minha família é toda de Teresina, então aquele concurso para mim era o meu sonho. Então eu continuei mantive estudando, sendo que no ritmo bem mais tranquilo. Até porque você precisa ter foco, precisa ter determinação. E eu passei um período que eu não tinha toda essa determinação. E a LS me ajudou muito a me manter estudando, porque se eu tivesse parado, talvez eu não tivesse conseguido voltar ali no final de 2017, 2018 e conseguir todas as outras aprovações que eu consegui no ano passado. Beleza, e depois desse período ruim, aí você foi se motivando, como é que foi o sentimento de você passando um concurso atrás do outro, destruindo São Luís, Sobral, Goiás, como é que foi? Conta um pouquinho desse 2017 para 2018. Desde que eu tinha começado na área fiscal, eu comecei no período de seca e durante muitos anos eu vivenciei o período da seca, né? Graças a Deus eu consegui passar em Teresina, mas como teve problema na justiça, eu não comecei a trabalhar. Aí quando chegou o final de 2017, início de 2018, começaram os boatos de vários novos concursos. Aí foi mais ou menos, nesse momento a ação judicial em Teresina foi se encaminhando para terminar, e eu pensei comigo mesmo, eu não posso viver a minha vida em função de ação na justiça terminar, porque a justiça infelizmente é lenta e ninguém tem prazo para fazer nada. E eu fiquei muito feliz quando, no começo de 2018, eu fiquei no cadastro de reserva do TCE Paraíba, eram 14 vagas, eu fiquei em 21º, e a terceira fase do concurso era um curso de formação lá em João Pessoa. Eu passei uma semana lá, conheci muita gente muito boa, e é como se uma semana convivendo tivesse me dado um gás
novo para estudar. Aí quando eu voltei para Fortaleza, 5 dias depois saiu o edital de Sobral. Nesse momento foi o momento que eu de novo voltei. Parei de ir para academia, parei de sair e comecei a estudar muito. Por sinal, até esse foi o momento que eu parei de estudar em casa. Eu comecei a estudar na biblioteca perto da minha casa, porque eu queria mudar os ares mesmo. Apesar de gostava muito de estudar em casa, porque eu não tinha que perder tempo tomando banho, me arrumando, tempo de deslocamento principalmente. Mas nesse momento, que meu foco era um pouco mais baixo, eu preferi ir para uma biblioteca e meu rendimento realmente voltou a aumentar. Eu consegui, Teresina, eu consegui estudar em média, na época do pós-edital de Teresina, de 65, 70 horas líquidas por semana. E depois de Teresina, eu não chegava a 40 horas líquidas por semana. E quando saiu o pós-edital de Sobral, eu voltei. Eu consegui estudar 40, 45, 50 e consegui até 55 horas líquidas por semana, que já é uma rotina bem puxada. Quem estuda sabe. Acho que esse depoimento serve para dar uma motivada no pessoal. Quando você quer muita coisa, como ele queria Teresina, só para vocês terem ideia, ele falou que 60, às vezes 70 horas, que é algo assim inimaginável. Pessoas, para fazer 50 já é muito, mas ele queria tanto. Eu conto até uma história que é engraçada, que em novembro de 2016 eu estava de férias e estava em Fortaleza. Eu mandei e-mail para ele: Gabriel, estou aqui em Fortaleza, vamos tomar um suco, tomar cerveja, vamos para a praia, alguma coisa. E ele respondeu assim: não vou, estou estudando aqui para Teresina. Eu achei até engraçado, mas isso é para demonstrar o foco que ele estava naquele concurso e graças a Deus deu tudo certo. Cara, muitas pessoas acham que quem passa em mais de um concurso, você como passou em vários aí, tidos por muitos, um menino prodígio aí da área fiscal, o pessoal acha que quando você passa em vários você é gênio. Você se considera gênio? O que você tem a responder para essa galera? Não, de jeito nenhum. Acho que muito pelo contrário. Inclusive, como eu tive resultados muito bons e muito rápidos, de maneira muito rápida, muita gente vem me perguntar esse tipo de coisa como se eu fosse acima da média. E alguns amigos meus que fazem prova comigo, inclusive, me perguntam: Gabriel, você se formou onde? Eu falei: me formei na Unifor, uma universidade particular do Ceará, uma universidade muito boa, sem desmerecer, claro. Mas todo mundo me questiona: Gabriel, como é que tu não passou no vestibular, na Federal? Aí eu, simples, eu não me organizei, não tive foco e não passei. Do jeito que o concurso foi o contrário, eu tive foco, disciplina e graças a Deus deu certo. Então é uma questão muito mais de disciplina, organização, do que de qualquer outra coisa. Não tem gênio, nem tem burro, não tem nada disso em concurso público. Tem organização, disciplina e foco. É um período de abdicação para todo mundo. Eu acho que eu nunca vi uma história de alguém, você pode ver, eu já vi histórias de gente que passou com 6 meses de estudo, passou muito rápido, mas foram 6 meses de abdicação. Então, é foco e disciplina. Quer fazer um dia sim, o outro também, estudar e dar resultado. Está se encaminhando para o final da entrevista. Eu queria que você deixasse a mensagem aí final para a galera que continua nessa luta, aí nessa labuta aí, o que você tem a dizer para essa galera? Primeiro vou puxar aqui um pouco o saco do meu consultor, da LS, porque assim, antes de entrar, a mensalidade da LS hoje eu acho que gira em torno de R$300 para você ser um aluno. Eu questionava muito, eu pensava muito comigo mesmo: será que eu vou gastar esse dinheiro? Porque assim, eu sou meus pais, sustentado pelos meus pais, classe média, R$300 significa alguma coisa na minha casa. E eu pensava: será que eu vou gastar esse dinheiro? E do dia para a noite eu tive um start assim: se eu quero isso, eu tenho que dar tudo de mim, inclusive dinheiro. Isso envolve investimento. E quando eu paro para raciocinar hoje, eu fiquei 2 anos e 10 meses na LS. Foram 7 concursos prestados, 6 aprovações, sendo 3 deles dentro das vagas ofertadas, entre os 5 primeiros colocados. Se eu parar para raciocinar, o primeiro salário que eu receber, eu acho que já vai ser o triplo do que eu paguei todo esse tempo de LS, sem interromper. Então, eu aconselho realmente a LS porque é um método que eu acredito e que vale a pena. A aprovação é sua, mas eles dão uma ajuda, dão uma força, isso é um fato, e te mantém no caminho da aprovação. E outro conselho que eu dou é disciplina, manter a disciplina,
por vários momentos eu não acreditei que eu fosse capaz de passar, muitos mesmo, e tinha dia que eu estava muito motivado e dia que eu estava nem um pouco motivado. O importante é, eu até acho uma frase interessante que eu li algo no Instagram, acho, não sei, que a diferença entre o vencedor e o perdedor é que o vencedor, mesmo no dia que ele está se sentindo fraco, mal, ele vai lá e treina. Então você está se sentindo fraco, cansado, mas você vai lá e vai treinar. E isso vai te trazer resultado, eu tenho certeza. Valeu, cara. Obrigado aí pela entrevista. A gente vai ficando por aqui. Entrevistei o Gabriel Bonfim, né, meu ex-aluno. Queria agradecer demais a presença dele. Era uma entrevista muito esperada, muita gente me cobrando essa entrevista, inclusive. E assim, eu fico até meio lisonjeado de ter seguido com o Gabriel em 2 anos e 10 meses, ver o que ele passou, o que foi construído até aqui em todos os concursos que ele passou. Então eu acho que serve de motivação aí para todo mundo que ainda continua nessa luta. Tá? Use esse vídeo, essa entrevista como motivação. Tá legal? Espero em breve estar aqui fazendo outras entrevistas. Valeu, pessoal. Grande abraço. Até a próxima.